Estamos começando mais um episódio do Policast e hoje eu estou recebendo aqui um convidado sensacional que vai trazer uma história inspiradora. Tenho certeza que vai encorajar e incentivar todos vocês que estão nos assistindo. Estou aqui com o Dr. Eduardo Furlan. Seja muito bem-vindo ao Policast. Para mim é um prazer, é uma honra e um privilégio receber você aqui. O prazer é todo meu, com certeza é sempre uma honra, né? E é claro que eu escolho os lugares onde eu vou sentar, né? Então, quando você enviou um convite, eu falei, é um prazer estar no podcast, né, compartilhando um pouco da nossa trajetória e inspirar pessoas que hoje também querem entrar no mesmo caminho, mas não sabem por onde começar. Exatamente, né? Coisa boa. Então, feliz demais. E comece compartilhando um pouquinho para todo mundo que está nos acompanhando aí. Quem é o Dr. Eduardo Furlan? Como que começou aí toda essa trajetória? Como que foi assim o start inicial para tudo isso? Bom, vamos lá. Falar rapidinho que hoje, né, o que eu faço, né, em questão do business, né, mas não quem eu sou, mas o que eu faço, e depois vou trazer alguns insights, né. Perfeito, fique à vontade. Como eu fiz para chegar até aqui, que não é difícil, né, mas existe alguns passos a seguir, né. Hoje eu sou farmacêutico esteta, né, formado no Brasil, sou médico formado no exterior, persisti, muitos tenho certeza que estão assistindo têm um sonho de ser médico, então eu não vi barreira, né? Primeira coisa, falei, estudar medicina no exterior? Tô indo, importante realizar um sonho, né? E em 2022 nós formamos medicina. Hoje o nosso foco, né, é totalmente a medicina estética. Eu e minha esposa temos uma empresa, o Instituto Furlan, Senhor e Senhora Furlan Academy, né, o casal junto, nós trabalhamos junto, né? Isso é um sonho, inclusive, que eu tinha. Muito bom. Eu sempre falava, Poli, que eu queria trabalhar mudando vidas, transbordando na vida das pessoas, viajando o mundo, ganhando para isso e do lado da minha esposa. Eita! E exatamente o que eu profetizava na minha vida em 2017, hoje é o que eu faço. Nós viajamos o mundo, né, levando transformação. Nós ensinamos pessoas, já são mais de 3 mil alunos no Brasil, em todas as cidades, né? Estados Unidos, também na Europa, né? Nós temos aí o projeto que em 7 anos tomou uma proporção que eu acredito que eu não imaginava. Uhum. Né? E isso que é o gostoso, que quando a gente planeja é com as nossas forças. Isso. Mas quando passa do nosso planejamento convencional, é a força de Deus. A força de Deus, Então, hoje nós atendemos também, né? Mudamos a vida, a autoestima de alguns pacientes, mas de forma mais pontual. Né? Hoje o nosso core business mesmo é instituto, né? Ensinar, transbordar e transformar a vida das pessoas que passam pelo nosso caminho. Né? E como que surgiu essa ideia, né, de trazer esse impacto positivo na vida das pessoas, né? Eu sei que a estética é aí só a porta de entrada, né? Que existe muito mais, né? Mas como que foi que surgiu essa ideia, né? De levar as pessoas realmente a essa outra realidade? É muito louco, Poli, porque essa ideia surgiu através de uma dor. Qual dor, Furlan? Uma dor financeira. Olha que louco. Muitos acham que o processo que elas estão passando, as dificuldades, é um castigo. Mas não é. São processos que vêm para o nosso bem. Como assim? Em 2017, quando eu estava no primeiro ano de medicina, né, eu sempre tive um sonho, não tenho mais, eu queria ser cirurgião torácico. Né? E eu entrei na medicina com esse propósito, Eu vou ser cirurgião torácico. Né? Só que aí no primeiro ano de faculdade, lá em 2017, eu tive algumas adversidades financeiras não planejadas. Por isso que nós, com a mão do homem, temos que planejar, mas entendemos que a palavra final vem de Deus. E ali foi assim, eu planejei tudo, como eu ia me manter durante os 6 anos de faculdade. O plano perfeito, perfeito, bem bonitinho, reserva de emergência. Fechando. Minha reserva de emergência era de 1 ano e meio, estava tudo alinhado. Tudo muito lindo. Né? E aí, resumindo, não deu certo. Veio Deus e muda a rota. Mudou toda a rota, né? E aí eu pensava, o que está acontecendo? O plano de Deus era para mim, né? Vim fazer medicina, e aí começam os questionamentos. Hoje eu não questiono mais. Mas a minha esposa já estava na área da beleza muito antes do que eu. Já trabalhava ali com procedimentos faciais, micropigmentação de sobrancelha, designer, né? E aí, através daquela dor financeira, eu precisava achar um escape, porque eu tinha 2 opções. Ou eu voltava para minha cidade, arrumava um emprego numa farmácia, porque eu era farmacêutico. O que eu vou fazer? Meu Deus, eu vim para realizar um sonho e deu tudo errado. Nesse momento passou pela sua cabeça desistir? Disse, nossa, eu tô aqui e agora? Tô me vendo sem saída. Eu acredito, Poli, que até hoje, todos, algum momento da vida, 1 hora do dia, às vezes você pensa em desistir de um projeto, né? Mas a Bíblia diz que
a lágrima, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. Então, às vezes, nós dormimos desanimados. Isso serve para todos nós. Mas quando nós acordamos, já queremos ganhar o mundo de novo. Uau, mas onde você não estava desanimado? Ontem. Eu dormi, Hoje é um Deus novo renovou dia. as nossas forças. Né? Então, por um momento, sim. Mas, ao mesmo tempo, me veio uma revolta. Por quê? Muitos, quando eu saí da minha cidade para estudar medicina, falavam, não vai dar certo. Você é louco, cara. O que é isso? Vai para o exterior, e etc, etc. E aí me veio uma revolta boa. E eu pensei, eu não vou voltar para Lages e ver todo mundo falar que eles estavam certo. Sim. Olha como é bom falar da gente, porque a gente, eu usei aquilo ali como motivação. Para Poli. impulsionar. Pra impulsionar, É isso mesmo. Né? Eu acredito, claro, o sonho, eu sou apaixonado pela medicina, né? Eu acredito sim que eu não ia desistir, mas aquilo ali me impulsionou. Eu falei, não, o que eu vou fazer? E naquele momento eu busquei uma força maior, né? Que às vezes nós somos tão orgulhosos, Poli, que nós só quando a água bate, né, nós procuramos o nosso Criador. Que não dá mais pé, que a gente diz assim, Exatamente. nossa, não dá mais pé, eu perdi aqui totalmente o controle do chão. Exatamente. E aí eu fui, né, naquele momento foi obrigado, né, hoje eu faço isso por amor, por relacionamento com o Espírito Santo, e naquele momento eu fui buscar um escape. Não deu nada certo nos os meus planos falharam, a minha reserva de emergência foi embora, e agora, o que eu faço? E aí, veio minha esposa e falou, amor, por que você não faz um curso que surgiu aí de estrias, né, um tratamento de estrias, pelo menos até nós conseguirmos, né, sair dessa, né? E naquele momento ali eu vi como um escape, embora eu não queria muito, mas eu falei, vai. Nessa né? época você já estava no exterior. Já estava no exterior, né? Eu estava no exterior. Mais difícil ainda, né? Então, uma outro língua país, diferente, espanhol, com tudo mais, certeza. né? A primeira cidade que nós fomos foi Rosário, Argentina, né? Depois que a gente migrou para o Paraguai. E, resumindo, eu comecei a trabalhar com estrias, né? Só que eu sempre fui muito estudioso, né? Muito curioso e tudo mais. E aí eu fiz um curso bem raso, inclusive. Só que aí eu vi que tinha uma dor muito grande em mulheres pós-gestação que se incomodavam com estrias e não tinha cura. Então, pra gente resumir, o deserto que você está passando nem sempre é o deserto que é para te afundar, mas às vezes é para te levar para o próximo nível. E é o que aconteceu comigo. Aquele deserto que eu passei, deserto financeiro, deserto emocional, porque você dorme ansioso, mas a Bíblia diz, lancem sobre ele toda a ansiedade. E chegou um ponto que eu fui obrigado, falei, pai, eu já não tenho mais o que tinha fazer. opção. E ali você vê que quando eu me humilhei, veio uma luz e trouxe um ânimo que eu não sei da onde. Hoje eu sei, né? Que, resumindo, estava tudo perdido e daquilo ali nós conseguimos extrair o melhor. Então, de onde eu tirei tudo isso? Olha, primeiramente foi do deserto. Eu entendo que hoje eu não estaria aqui se não fosse a medicina estética. Talvez eu estava dentro de um centro cirúrgico, abrindo tórax, né? E não vivendo o meu chamado mundial, que é o que eu faço hoje, né? Mas ali engessado, e tá tudo certo, não estou dizendo que isso não é bom, Sim. né? Mas não era o meu propósito ficar dentro de um centro cirúrgico operando, talvez até me aposentar, né? E aí eu comecei a trabalhar com estrias durante 3 meses, né? O detalhe, Poli, eu nunca tinha viajado de avião naquela época, né? Eu tinha ido pra Argentina, nós fomos de ônibus, né? Fomos de carro a primeira vez, depois fomos de ônibus. Mas eu já tinha passaporte. Eu tinha passaporte porque eu pensei que para ir pra Argentina precisava de passaporte. Não precisava. Mas Deus me fez fazer o passaporte para mim estar preparado para a hora que a bênção chegasse, eu não perdesse e outro pegasse. Uau. Né? O foco aqui na câmera aqui. Isso. Muitas vezes você pede tanto para Deus abençoar e prosperar você, mas você não está preparado para aquilo que você está pedindo. E às vezes Deus vem e te entrega, e se você não estiver preparado, Ele entrega para outra pessoa, e mais uma vez você fica para trás. Então eu estava preparado. Eu estava ali com o passaporte, sem saber, cheirando novo. E eu olhava para ele e falava, um dia ele vai estar carimbado, inteiro, que não vai ter mais folha, que eu vou ter que fazer outro. 3 meses depois, pô, eu nem sabia o que era Instagram. Olha a força do digital. Olha a força do digital. Eu nem sabia direito que era Instagram, naquela época era mais Facebook, né, só queria ser médico, então eu era um pouco cético a essas coisas, era um pouco tradicional, né? Mas enfim, eu abri um Instagram ali meio que à força, porque precisei, e ali eu comecei a falar de mamães pós-gestação que se incomodavam com estrias, e comecei a estudar, pegava alguns litros de dermato, eu estava no 1º ano, mas eu puxava os livros lá do 4º ano, começava a estudar e comecei a entender o mecanismo de ação das estrias, até que eu produzi eu fiz um produto, né, eu tenho até hoje o Dermastril,
E eu comecei a aplicar aquele produto na estria com uma caneta de microagulhamento, comecei a aplicar e eu tive bons resultados com a regeneração de estrias, tanto por aumento abrupto de peso, quanto para pós-gestação. 3 meses, veja bem como as palavras que nós proferimos têm poder. Tem poder. Eu profetizava, assim como Ezequiel 33 profetiza sobre tudo que está seco na sua vida. E naquela situação, mas o que é fé, Poli? A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Eu acredito em você, eu acredito nisso aqui, porque eu estou vendo. O difícil é você acreditar aquilo que você não vê. Que ainda está sendo gerado. Quando Que você ainda está vê sendo o gerado. fruto, é muito fácil você acreditar. Mas muitas vezes a gente está gerando algo e aos olhos das pessoas parece tão distante, parece tão impossível, principalmente porque a gente é tão improvável de gerar algo tão grandioso, mas eu aprendi que a gente nunca deve limitar o agir de Deus, né? A gente não pode colocar as nossas expectativas em nós mesmos, no nosso conhecimento, vai errar, no que vai a falhar. gente... Isso. Mas coloca a tua expectativa em Deus, na grandiosidade de quem Ele é e no que Ele pode fazer através de você. São as orações perigosas que a gente estava falando no começo, né? Antes de começar. A gente faz cada oração que você ali nem tem ideia da proporção que aquela oração, o impacto que aquela oração pode causar na sua vida. Uau. E é exatamente sobre isso, né? É sobre você depositar toda a sua expectativa no que Deus pode fazer através de você. Então, se você vai sonhar, sonhe em projetos grandes, né? Expanda Sonhar a sua pequeno e sonhar mentalidade. grande é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. É a mesma ansiedade. Exatamente, é o mesmo trabalho. Então, sempre... E o que você falou, que foi em uma crise, em uma situação que você estava ali sem enxergar uma saída, que aí Deus vem e disse, agora é comigo. Agora deixa que... Até aí você viveu os seus sonhos, mas agora eu vou te apresentar o que eu tenho para você. E aí a gente precisa se permitir, realmente. Só que às vezes o orgulho do ser humano é tão grande, Poli, que Deus, infelizmente, precisa permitir um deserto, precisa Sim. permitir uma solidão, uma falta de algo, para que você... A única coisa que você encontre não é aqueles amigos que estão contigo quando você estava bem, mas você só olha, eu não tenho para onde ir. Não tem mais Só ninguém. tenho Deus. Só tenho Deus. Então o orgulho cai, o cetismo cai, até a arrogância, o ateísmo cai, qualquer coisa cai. E aí naquele momento vem o arrependimento e vem uma força maior de quem criou tudo isso aqui. Deus usou o homem para confeccionar essa televisão, para fazer o avião, para fazer esse microfone. E nós nascemos para governar. É aquilo que nós estávamos conversando hoje, Poli. Em Gênesis, pois eu quero achar ali, eu me esqueci o capítulo, é logo no início. A Bíblia diz que no céu é ele que governa, mas na terra, tudo que há na terra, os animais, é para nós governarmos como herdeiro. Eu sou filho de Deus e quando eu acesso a informação que eu vou governar sobre tudo que há, não é se candidatar a governador, não, também se precisar, mas eu tô falando governar as minhas emoções, para mim governar os meus sonhos. Eu vou sonhar, porque eu percebo, principalmente nos cursos, muitos médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos que passam pelos nossos cursos de harmonização facial e corporal, eu percebo que eles têm vergonha de sonhar. E aí eu pergunto por quê? Tem medo da frustração, tem medo que os outros vão pensar, tem medo de um sonho não dar certo e chamar de louco. Crença do não merecimento, síndrome do impostor. Nossa. Eu não sou tão bom assim. Mas o cara tá com 3 faculdades, mestrado, especialização e diz pra mim que não é tão bom assim. Eu não falo tão bem. Pelo amor de Deus, né? Se for ver meus primeiros vídeos, pô, você se assusta lá. Mas em 2017 tremia tudo. Gente, eu digo muito assim, o importante é você começar e você vai ajustando a rota no caminho. Não espere estar tudo perfeito, tudo rodando 100%, sua dicção perfeita, sua postura perfeita para você começar alguma coisa. Porque você nunca vai estar 100% perfeito. Mas a gente vai ajustando no caminho. A bandeira do Brasil está lá, ordem e progresso. A minha bandeira eu inverto. Progresso e ordem. Primeiro tu faz, primeiro tu lança o produto digital. Né? Quantos estão aí esperando para lançar o primeiro produto digital? Assim era eu. Eu queria tanto perfeccionismo que eu nunca lançava. Agora eu lancei e estou organizando no caminho. Isso mesmo. Progresso e ordem. Ah, mas eu sou perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. O perfeccionista, ele não executa nada. Esse era eu no passado. Você quer ser tão perfeccionista e acha que isso é uma qualidade. Não é. Porque é um defeito que nos impede de fazer as coisas. Entra ano, sai ano, aquele teu projeto está guardado, que você está esperando ficar perfeito. Perfeito é só Deus. Só Deus. Não existe nada na Terra perfeito. Mas
a qualidade, você fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus, Com a excelência. excelência, Isso. ponto. Deus recebe isso. Isso mesmo. Né? Muito bom. E com essa sua trajetória, eu sei que você enfrentou muitos desafios, mas qual o maior desafio que, assim, quando eu te pergunto assim, doutor Eduardo, qual o maior desafio que você já enfrentou em toda a sua trajetória, aquele que vem assim à sua mente, que mais, sabe, demandou tempo, energia, você disse, meu Deus, daqui agora tô perdido, e agora? Bom, o difícil, Poli, não é você subir, você crescer. O difícil é você se manter na posição que Deus te colocou. Porque você vê muita gente, né? Do nada não, teve um trabalho, teve um esforço, mas ele cresce. Uf! Sim. Você vê que daqui 4 anos você não vê mais notícia dessa pessoa muitas vezes, né? E ele, cadê? É verdade. O fulano quebrou, Isso. faliu, o que aconteceu? Então, os desafios que eu comecei a passar nesse crescimento, né? Depois depois eu vou trazer um insight aqui depois de 3 meses do que aconteceu, quando que a gente começou a viajar para outros países. Mas a primeira coisa foi o planejar, né? Eu tive que organizar, porque foi um progresso. A gente evoluiu, né? Porque a nossa carreira estourou rápido, foi em 3 meses, né? Que tudo começou lá em 2017. E depois o desafio foi conseguir planejar, formar minha equipe de pessoas, desde um comercial, um financeiro, né? E as emoções. Porque chega lá em cima, você é perseguido, né? O que você não imaginava. Você pede para Deus, pai, eu quero chegar aqui. Só que aí começa a vir as perseguição, os cancelamentos, né? Tudo isso que antes você não precisava. Começava a vir as pessoas oportunistas que, de fato, você não sabe mais se estão contigo pelo propósito ou pela proposta, né? Então, aí começou a vir vários desafios do crescimento, que hoje eu entendo que para quem quer crescer, comece a se preparar, comece a trabalhar suas emoções, inteligência emocional, gestão financeira, estudar sobre fluxo de caixa, que eu não tinha nem noção, contas a pagar, contas a receber, né? Não precisa se esforçar tanto para isso, mas é ter uma boa planilha, você entender melhor coisa que eu não tinha, né? E aí veio todos os desafios que chegou um ponto que o crescimento foi tão grande que chegou lá em cima eu queria parar, olha só. Nossa. Lá em 2021, nós estávamos no auge da nossa carreira, inclusive na pandemia, né? Mas eu não tinha feito um chão. Uma base, né? bem feita, né? Falando a grosso modo. E aí começou a vir os problemas da administração, falta de pessoas, começou a vir problemas no pós-venda. Aí começou a vir tudo isso que chegou um momento... De maneira generalizada. Exatamente, eu não estava preparado. Eu falei, caraca, velho. Calma, eu acho que não era isso que eu queria. Olha só que mentalidade, né? Hoje eu estou preparado para isso. Estou avançando e evoluímos. E como é importante isso que você falou, a questão da mentalidade. Porque, por exemplo, os processos, essas tarefas operacionais, eu consigo delegar. Eu não domino essa área, mas eu vou pagar algum especialista para ele fazer essa área para mim. Agora, a minha mente, o domínio sobre a minha mente só eu tenho. Então, se eu não consigo gerir a mim mesma, as minhas emoções, consequentemente, eu não consigo gerenciar bem outras pessoas, não consigo gerenciar bem os meus negócios. A gente fica ali perturbado, literalmente. Exato. E muitos não falam isso, né? Você olha os grandes empresários, parece que são imbatíveis. Mas do nada aparece um depressão, aparece um isso. Aí... E qual é a lição que eu tirei de tudo isso que hoje eu posso passar para quem quer empreender, para quem quer crescer, para quem quer ser bem-sucedido? Primeira coisa, todos os dias ative o teu espírito. Hoje é uma regra que eu tenho. Primeira coisa, acordar de manhã, eu conecto o meu espírito ao Espírito de Deus, que ele é a minha fortaleza. Porque quando não estamos conectados ao Espírito, Poli, nós passamos a viver pela alma. E a alma tem vontades, tem ansiedades, tem desejos. E aí nós passamos a fechar negócio que não era para fechar na emoção. Nós passamos a viver pela alma. Então a primeira coisa é viver pelo Espírito. Conectar o meu Espírito com o Espírito de Deus e ele passa a suprir minha alma e a alma supre o meu corpo, minha mente. Primeira coisa. Muito bom. Segundo, estudar mais e entender sobre inteligência emocional. Por quê? Você vai liderar uma equipe, tem dia que... a vendedora não tá boa, tá de TPM, tem dia que o outro tá animado, e aí tu vai ter que administrar várias emoções, picos de emoções dentro de uma sala. Inclusive as nossas. E mais as nossas, né? Aí teve aquele dia que saiu uma faísca em casa, você já saiu, teve problema com a filha, ou com o filho, qualquer problema que vai ter com o cachorro você pisou em cima, e tu vai ter que sair dali, entrar na sua empresa, aí tu vai ter que sentar com aquela mulher, aquela vendedora que tá de TPM, e conseguir entregar o teu melhor para ela, mesmo quando você não tá bem.
Já começa por aí o desafio. E ao mesmo tempo, tu tem que cuidar para que ela não estrague o humor do vendedor que está pulando, que atingiu a meta, né? Então a gente tem que saber a ter uma resiliência, uma elasticidade das nossas emoções a ponto de você saber conversar com o tom de voz com cada pessoa. Eu converso com o tom de voz com cada pessoa. Por exemplo, tem pessoa que eu já posso... E aí, cara, pô, foi top, hein? Atingiu a meta. Se eu falar com a vendedora, ela... Que isso, doutor? Que isso? Eu já tenho que falar, pô, parabéns, você é incrível, né? Então eu tive que aprender isso, né? Antigamente não era tão difundida a questão dos livros, não tinha tanta informação no YouTube, né? E quando eu entendi que eu tinha que saber a manejar as emoções minha e as emoções da pessoa com quem eu estava sentado, do fornecedor, do Instagram, aí eu vi, cara, tem muito mais do que um empreendedorismo, do que querer empreender. Né? Então, inteligência emocional é algo que precisa entender, estudar, gestão, mas eu não digo se aprofundar, ser especialista, mas é uma rabiscada, um pouco de cada, entender um pouco, né? Por mais que eu possa contratar alguém no financeiro, mas eu tenho que saber, né? E essa entrada a mais aqui, e essa nota fiscal dessa forma, né? Ou seja, um pouco de cada. Então, para quem quer empreender, uma das coisas, por mais que é para avançar, avança, mas ao mesmo tempo tira meia hora por dia para estudar um tema diferente. Eu vou ler algo sobre... Essa semana eu vou ler 30 minutos por dia sobre fluxo de caixa. Na outra semana sobre inteligência emocional. E começar a fazer teus resumos. Em um ano você fazendo isso, o quanto de bagagem você já não vai ter. Muita coisa. O que eu já não fiz lá. Por isso que chegou um ponto eu falei, caraca, eu vou declinar. Porque eu não tô aguentando. E aí começa a vir as ansiedades por desorganização nossa, né? Começa a vir os anseios, começa a vir os fechamentos de negócio, contratação por impulso, por pessoa que nem merecia estar naquele lugar. Então, na verdade, eu entendo que nós vivemos o que nós merecemos. Tem coisa que eu digo, nós temos a empresa que nós merecemos. Isso mesmo. Por falta de conhecimento. Né? Então é uma mesmo. coisa que foi os desafios da minha vida, foi mais as emoções e toda a desorganização que eu mesmo causei por não saber que eu precisava arrumar a casa, né? E como que dentro da medicina surgiu aí essa ideia do digital de ensinar outras pessoas? Bom, 3 meses depois que eu comecei a trabalhar com estrias, né? Para você ter uma ideia, eu tinha 200 seguidores, né, na época. E um instituto, uma escola, assim como eu sou no Brasil, de Paris, ela viu aquela minha técnica, na época eu nem fazia tráfego pago, né, anúncio pago. Ela viu aquela minha técnica e ela ficou encantada pela técnica de estrias, no qual não tinha em Paris. E aí, para resumir, aquele cara que nunca tinha viajado de avião, aquele casal que só tinha um sonho de viajar, 3 meses depois que eu comecei a atuar na área das estrias, lá estávamos indo nós com tudo pago, sendo recebido na melhor... Grande estilo. Nossa, foi incrível. Em Paris, onde era o sonho da minha esposa conhecer. E lá estávamos nós realizando, né, e cumprindo as promessas que Deus tinha para nós. Né? 3 meses depois, né? Mas o primeiro, eu tive que ter uma técnica que chamasse atenção. Né? Não é fazer qualquer jeito. Eu me dediquei para aquilo. Mas eu entendo que às vezes tem muita gente que se dedica também, mas não consegue. Não chega. Tá cheio de conhecimento, tá cheio de técnica boa. E como que eu faço para manifestar isso? Né? É a pergunta que eu recebo. E dali em diante, começou a nossa carreira. Né? Em 2 meses, eu já tinha viajado para 8 países. Depois fui para a Coreia do Sul fazer uma especialização. E aí começou. Né? E hoje, 7 anos depois, para a gente resumir, né? Não dá tempo de contar os detalhes, mas contar tudo. Estamos aí, né? Onde já andamos vários países. Acho que eu perdi as contas já. Né? Levando conhecimento e transformação. E o digital? Agora eu chego nessa pergunta. Como que chegou lá no digital? Aí, obviamente, a nossa informação é limitada. Né? Eu teria que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, formando várias turmas para alcançar essas pessoas. E aí, nós se mudamos para Alphaville esse ano. Né? Obviamente, aqui o digital é bem aguçado. Né? E eu precisava desse destravar, porque eu ainda estava travado nessa área. O meu perfeccionismo não estava deixando eu lançar o meu produto digital. Né? Sempre fui um produtor de conteúdos e tal, mas intencionalmente para os cursos presenciais, onde eu não conseguia escalar. Né? Até que eu virei essa chave. Eu preciso acessar mais pessoas que eu não acesso, eu preciso criar um produto, que esse produto gere transformação para que ele chegue nas casas das pessoas antes mesmo de eu chegar em uma cidade ou um país. Né? E aí, faz alguns meses, a gente lançou o nosso primeiro produto, onde a gente ajuda o profissional da saúde a faturar fazendo procedimento estético. Né? Eu criei uma metodologia que é o método Alpha. É online. Exatamente, é online. Né? Onde eu ensino o profissional, é um método que ele vai aplicar, que envolve estratégia, envolve posicionamento, envolve
um método, uma metodologia Sim. que ele vai ter que fazer certinho, conforme a gente está Seguir o orientando, passo a passo. no qual ele vai faturar, por exemplo, R$20 mil com uma aplicação de toxina botulínica em 20 dias. Né? Isso é profissional que às vezes eu penso assim, vamos lá, o médico tem uma boa remuneração. Então vamos lá, quanto que é uma boa remuneração? O médico é R$1.500 por 12 horas de trabalho. 12 horas é o valor do Botox que você faz em 20 minutos. Né? E aí, é melhor um plantão ou um Botox? O plantão tem que ser pelo propósito, não tem como você ganhar dinheiro com o teu propósito. Plantão você tem que ir por livre, espontânea vontade como propósito. Com muito amor. Não para você todos os dias fazer para você pagar os boletos e sustentar. Por isso que o médico fica frustrado. Né? Então, eu ensino uma metodologia onde tudo começa pelo Botox. O Botox não é esses Botox que você vê em qualquer esquina, Botox Day. Isso é um Botox full face, bem aplicado, com qualidade, com um profissional habilitado. Né? Então a gente lançou esse produto digital, ensinando a técnica, passo a passo, e ensinando a metodologia alfa, no qual leva ele do ponto A ao teu ponto B. Perfeito. E aí, através do digital, eu comecei a acessar lugares que eu não acessava, comecei a receber mensagens no direct de lugares que eu não recebia. Né? Então hoje a força do digital, eu acredito que até para mim lotar, né, os cursos presenciais foi muito mais fácil, porque tracionando o digital, respinga quem não quer o digital, respinga no teu presencial também. Você passa a valorizar mais o teu tempo. Você se torna mais conhecido também, porque você vai expandir para outros lugares realmente. Né? Assim, um crescimento imensurável, que não tem limites. Né? Sem barreiras mesmo. Exatamente. Você pode chegar ali onde você presencialmente hoje não consegue. Exatamente. Então, eu tinha curso todo mês, presencial em alguma cidade, hoje eu já tenho cada 3 meses. Eu já estou conseguindo gerir mais o meu tempo, ter mais qualidade de vida, né, trabalhar de forma mais pontual, né, os cursos presenciais cada 3 meses, as mentorias de harmonização para aquele profissional que está travado, né? Às vezes ele tem dificuldade até de introduzir uma cânula, eu só quero uma mentoria. Né? Hoje eu tenho esse tempo que antes eu não tinha, minha agenda estava sempre cheia, eu consigo dar uma atenção especial para minha família, que antes eu não conseguia. Então hoje eu aprendi a gerir mais o meu tempo, a valorizar mais o meu tempo, né? Entender que só no presencial hoje, né, para você ter um faturamento, às vezes a casa ali, vamos dizer, que você quer faturar quanto? Eu quero faturar 100 mil, quero faturar 200 mil, 500 mil. O digital acelera isso de tal forma, né, que a tua empresa no presencial e no online tu consegue fazer uma boa receita. E você entende hoje que, por exemplo, quem tem um negócio que ainda não atua no digital? Porque às vezes a pessoa vai dizer assim, nossa, mas como eu consigo conciliar, por exemplo, medicina com um produto digital? Às vezes para a pessoa, a mente dela não consegue alcançar como que ela pode fazer isso. Você entende que hoje todos os segmentos, ele tem essa possibilidade de estar ingressando para o digital? Segmentos dentro da medicina ou aleatórios? Aleatórios, sim. Por exemplo, tem um colega meu que ele tem uma loja de móveis, ele comprou um produto que eu fiquei encantado. O marceneiro ensinando a fazer móveis artesanais. E o cara escalou de forma extraordinária na marcenaria dele, de uma forma humilde, simples. Ele montando os móveis, outro ensinando a fazer cadeira, né? Outra ensinando a fazer bolo, um bolo diferenciado. Nossa. Então hoje eu vejo que a dona de casa que está ali desanimada, eu preciso fazer alguma coisa. Ela começa a criar umas receitas, fazer um pão diferente, ensinando a arrumar uma mesa, né? Como eu já vi, um curso, acho que é R$199,90, ela escalou ensinando a fazer a mesa posta, né? Que muitas mulheres não conseguem, não tem essa facilidade como ela tem, talvez. Né? Então eu acredito que hoje existe forma de prosperar. É só a gente abrir essa mente, né? A gente está tão engessado naquilo ali, pensando só nos problemas, nos boletos, nas adversidades, que você não consegue pensar em coisas, né, a não ser aquilo ali. Então é deixar de lado um pouco algumas coisas que talvez está tirando o seu tempo e focar o que eu tenho de melhor. Pensar no que eu sou bom. Eu sou bom com pessoas. Opa, eu sou bom em ensinar. Então, peraí, o que eu posso ensinar que é diferente, que vai trazer transformação para a vida das pessoas? Opa, isso aqui. Beleza, oratória. Como fazer um corte de cabelo diferenciado. Não precisa pagar um investimento e ir para fora. Eu acho que hoje todos os meios têm como você alavancar através do digital. Através do digital. E sabe uma coisa que você falando, eu lembrei, eu observo muito que o nosso propósito normalmente está relacionado a uma habilidade que a gente faz muito bem, é algo que eu faço muito bem, sou boa naquilo, mas que não me demanda muito esforço. E às vezes, por eu fazer isso de maneira tão natural, às vezes eu acho, para mim, não tem valor. E aí eu acho que o outro também tem essa mesma habilidade, tem essa mesma sensibilidade para fazer, e não tem.
Então, aquilo que a gente faz muito bem, para o outro pode ser um desafio. Para alguns, sentar em frente a uma câmera, falar no microfone, quantas pessoas têm essa dificuldade? E às vezes, para a gente isso é algo tão natural, tão espontâneo, mas que a gente não enxerga isso como valor. A gente não consegue ver o real valor e que isso está ligado ao nosso propósito. E que todos nós temos algo a ensinar para alguém. Às vezes você acha, não, na minha vida eu só passei dores, eu só passei dificuldade, eu não tenho o que ensinar para alguém. Tem. Todos nós temos o que ensinar para alguém. O que acontece às vezes é que a gente se compara com quem já está em um nível muito acima do nosso. E aí você olha para aquela pessoa e você diz, eu não tenho o que ensinar no nível daquela pessoa, mas olha para a pessoa que não chegou ainda nem no seu nível, que gostaria de conquistar o que você já conquistou, que não sabe o caminho e você pode ensinar esse caminho para ela. Né? Então, a gente tem isso, nossas habilidades são preciosas, é algo único que a gente carrega e que realmente pode transformar a vida de outra pessoa. Quantas pessoas a gente inspira, que às vezes essas pessoas nem falam. Elas estão ali quietinhas, mas elas estão te observando, elas estão olhando para você, sabe? Diz, nossa, como ela faz isso tão bem. E às vezes a gente faz isso de maneira espontânea, leve, e acha que isso não tem ligação ao nosso propósito. E tem sim, né? Então, todos nós temos algo a ensinar. Quando eu comecei a ensinar, eu fazia farmácia e eu fui convidado para dar curso para o técnico de enfermagem da minha cidade. E o ganho era pouco, mas eu entendo que era pelo propósito, porque eu tinha outras empresas na época. E ali eu descobri que eu ensinava tão bem. Falei, cara, eu tenho uma metodologia muito boa, mas mal eu sabia. E hoje, no que eu me dou bem? No ensinar. Eu tenho uma metodologia diferenciada, eu pego na mão do aluno, você faz dessa forma, eu fico desenvolvendo técnicas para ele entender, né, de uma forma divertida. Então, você faz aquilo, já tem pessoal, eu odeio ensinar, não tenho paciência, mas eu amo fazer isso aqui. Então, as pessoas, por exemplo, isso que você ama fazer, eu não sou tão bom, eu gostaria de aprender. Isso, sério, professor? Né? Então, de fato, às vezes o propósito está bem na sua frente. E como que eu encontro o meu propósito? É a pergunta que eu sempre uso. Boa, isso né? Como que eu encontro o meu propósito? Quando parar de procurar. Quando você parar de procurar, você vai encontrar o seu propósito. Menos espera, o propósito vem. Porque aquilo que você encontrar vai ser aquilo que você quer fazer. Não é talvez o que você quer fazer é o que dá dinheiro, é o que está na moda, é o que está em alta. Isso. Né? Mas o teu propósito sempre vai topar com você, só que você tem que ter uma capacidade rápida de perceber que aquele era o teu propósito e não soltar. Né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro com o propósito. Isso aí é uma sacada, tem muita dificuldade. Né? Mas é você entender qual problema eu posso resolver da outra pessoa. Quanto mais problema você resolver, o advogado, ele ganha dinheiro fazendo o quê? Resolvendo o nosso problema. Né? A medicina, eu resolvo o teu problema, é a tua dor. Né? A estética, eu resolvo o teu problema, que é a tua autoestima. Então, o marceneiro estava resolvendo o problema lá de uma pessoa que não consegue fazer um móvel, meia esquadrilha e colar. E talvez para um segmento, uma área de atuação que você diga assim, não, isso aqui nunca vai escalar no digital, isso aqui nunca ninguém vai comprar um curso para aprender a fazer ali uma marcenaria. Qual é o problema que eu resolvo? O profissional da saúde tem dificuldade de ganhar dinheiro, ele não consegue vender, não consegue falar preço. Então eu criei uma metodologia em que eu ensino ele a fazer uma venda inteligente, a escalar, a fazer um tráfego pago, a captar. Uma coisa tão simples para mim, que eu tive que bater a cabeça lá atrás, mas ele não consegue. Então eu estou resolvendo o problema dele e ele me paga para me resolver um problema. Então as pessoas estão fugindo de problema, vai fugir da prosperidade, porque você vai ganhar dinheiro para resolver o problema das pessoas. É isso mesmo. E hoje você se considera feliz fazendo o que você faz? Agora sim. Realizado no seu propósito. Né? Quando eu estava dentro de um consultório atendendo 7 dias por semana, eu não estava. Eu achava que estava, mas não estava. Porque tem gente que tá feliz assim. Porque eu fui chamado para transbordar na vida das pessoas. Não quer dizer que quem está assistindo, essa pessoa foi chamada para transbordar dentro do consultório. Cada um tem que entender. Eu, Eduardo, fui chamado para transbordar em forma de ensino por todos os lugares que eu fosse. Então, quando eu estava atendendo, eu sentia que faltava algo. Falei, cara, mas é isso que vai resumir minha vida de segunda a sábado atendendo? Será? Não é sobre dinheiro. Mas eu sentia que tinha algo. Coração, né? Então, hoje, eu atendo uma vez por semana, o restante eu ensino. Eu viajo levando transformação, conhecimento, né, mentorias. Então, hoje eu sou realizado. Né? Mas tem pessoa que, se eu fizesse o que você faz, eu não estaria contente. Tá tudo certo. Qual que é o teu propósito? É ficar dentro de consultório? Amém. É lá que você vai mudar a vida das pessoas. Então é cada um respeitar aquilo que foi chamado.
e foi criado por Deus para fazer. Criado para ser e para fazer, isso mesmo. E a gente está aqui na reta final de 2024, né? Estamos aí nos últimos dias de 2024. Qual mensagem você deixa para quem quer aí em 2025, né, viver realmente a plenitude do seu propósito, fazer aquilo pelo qual Deus o chamou para fazer, né? Qual seria esse primeiro passo para entender tudo isso, para viver aí a plenitude do propósito? Primeira coisa, não deixar para planejar o ano em 2025, né? O que geralmente eu faço? Quando todo mundo está tirando férias agora, eu fico alguns dias, né? Eu tiro geralmente 3 dias em que eu me afasto da sociedade, eu me afasto e eu me isolo, que é para mim planejar o meu ano. Me conectar com Deus, ver o que deu errado este ano, ver o que eu posso mudar, Sim. o que eu fiz que não deu certo, atitudes que eu tive que não deu certo, não deram certo. E ali eu começo a escrever, né? O que eu preciso mudar, qual é o meu sonho que ainda não realizei, o que eu preciso fazer em 2025 de diferente, que não deu certo em 2024. E eu tiro aqueles dias enquanto todo mundo vai viajar, né? Geralmente é depois do Natal, ali a rota. eu ajusto, tá todo mundo calmo, meu telefone toca menos, enfim, tá todo mundo em festa, né? E aí eu fico mais calmo e eu consigo ver o que eu preciso fazer em 2025 e quais são as microtarefas. Não adianta você, eu vou mudar o mundo. Não, eu começo a fazer quais são as pequenas mudanças que eu preciso fazer para que lá em julho do ano que vem eu consiga esse resultado. E eu traço meta, né? Por exemplo, eu tenho um evento, né, que eu pausei ele. Por quê? Eu preciso de 6 meses para alinhar algumas coisas que não estão alinhadas. E daqui 6 meses eu volto a dar o start nesse evento. Porque o meu erro era querer fazer tudo. Não, tô cheio de ideias aqui, eu errava muito, porque eu não focava nem numa coisa, nem outra, e acabava se frustrando. É isso mesmo. Então eu pausei muitos projetos eu pausei para me focar numa coisa e eu dei prazo, né? Então, é escrever. E trabalhar com datas é importante, né? Com datas. Até para mudar para Alphaville eu coloquei data. Dia 30 de janeiro eu tô mudando. Muito bom. Olha, foi tropeçando, foi cachorro na frente impedindo para mim. Mas era dia 1º de fevereiro eu já tava aqui. Né? Deixei as coisas lá, depois voltei buscar, mas eu falei, se eu não cumprir datas, minha filha não vai confiar em mim, minha esposa não vai confiar em mim e eu não vou acreditar nem naquilo que eu tô falando. Colocar datas, né? Então, eu já tô traçando as metas para o ano que vem. Já coloquei datas, o que eu preciso mudar, desde atitudes, coisas na empresa, time, tudo isso, né, é ver. Eu quero emagrecer o ano que vem, é o que eu mais ouço. Né? Não, chega essa época, final de ano, começo de ano, tá todo mundo com seu caderninho lá fazendo um monte de meta, né? Emagrecer é uma delas. Mas sabe qual é o problema, pô? É a pessoa querer mudar tudo de uma vez só. Hoje eu vou comprar a melhor roupa, já vou comprar a chequeira, já vou postar aqui, aí ela vai lá, mudei. Uma semana, full mesmo, shake, proteína, toda aquela mudança, transformação, mas não aguenta porque a mente não tá preparada para dar um salto tão grande. Não dá. E ela quer se comparar àquela pessoa que tá no Instagram postando, mas já tá 1 ano fazendo isso. Então, como assim, Furlan? Microtarefas, tá. Eu quero mudar, mas então eu já vou começar hoje aqui. Eu vou na academia um dia sim, outro não, tranquilo, não vou me cobrar muito, não vou tomar suplemento esse mês, né? Na outra semana eu compro uma roupa melhor, assim que eu passar os 21 dias eu já vou ter me acostumado com esse hábito de um dia sim, outro não, depois eu vou começar a ir no sábado. Bom, agora eu vou tirar isso aqui da minha alimentação, faz sentido, e eu já vou introduzir um ovo aqui. Muito bom. Aos pouquinhos. Você vai ver que a mente ela vai deglutindo, ela vai ingerindo tudo aquilo ali aos poucos, e de acordo com a neurociência, tudo que você faz acima de 21 dias se torna uma rotina. Isso. Né? Então, para cada microtarefa, você vai fazer 21 dias naquela microtarefa, depois na outra. Você vai ver que em 3 meses você está com a alta performance que você não imaginava ter. Né? Então, assim é na empresa, assim é no casamento, assim é na família, assim é nos negócios. Microtarefas. Não adianta chegar no setor da empresa, a partir de hoje, eu fiz processos, vão ter que seguir esse processo. Todo mundo, não. Não é agora, assim. É assim. Começa aqui, a partir de hoje você vai fechar essa porta ali. Aí no outro dia, aí depois de um mês, olha, você vai fechar essa porta e vai passar um pano. Isso mesmo. E microtarefas diariamente. Então, uma empresa, um casamento bem sucedido, tudo isso se resume a meses e meses de implantação. Não é uma mudança. Então, para 2025, escreva as microtarefas que você precisa mudar. Boa. E as microatitudes. Muito bom. Já anota aí essa dica, viu? É uma dica de ouro. Esse site é valioso. Mas já que você compartilhou e falou um pouquinho sobre projetos aí para o próximo ano, tem algum insight que a gente consiga que já deixar de alguma coisa que você vai trazer aí, de alguma novidade, para o pessoal já ficar aí na expectativa? Bom, nós performamos, né? Lançamos a primeira turma como um projeto piloto
que é uma pós-graduação internacional, onde o aluno, Uau. o último módulo dele, olha só, Poli, é em Lisboa, Portugal, né? Setembro do ano que vem. Então o aluno ele vai ter acesso a tudo que é harmonização, tudo que você não encontra nos cursos. Geralmente a reclamação dos alunos é: professor, fiz uma pós-graduação, mas não pratiquei. Era 20 alunos para um paciente, não coloquei a mão na massa, estou inseguro, eu não tenho coragem de fazer um preenchimento labial. Então, é a única pós-graduação onde eu pego na mão do aluno, são grupos privados, onde vem de 4 em 4 e vão fazer a prática, botar a mão na massa. E em setembro do ano que vem, todos esses alunos da pós-graduação, nós vamos levar para Lisboa, tem um módulo presencial, porque a Bíblia diz, aonde colocar a planta dos seus pés será seu por herança. Então tem muita esfera espiritual envolvida, onde eu estou ativando a mentalidade desses alunos, eu vou ativar juntamente com um time, né? E eu vou fazer eles entender que eles nasceram para governar, né? E a hora que eles pisarem em Portugal, eles vão, tomar posse daquilo. Eu quero isso, eu quero atender aqui, eu quero morar aqui, seja o que for, mas entender que o mundo é nosso, Deus nos deu, né? Então a gente trouxe para São Paulo isso, né? Então agora nós lançamos uns batidores só para quem já é aluno, e agora a partir do ano que vem nós vamos expor isso, vamos abrir, né, para todos aqueles que querem ter uma tripla certificação internacional e ser um harmonizador profissional, de fato, não só certificado, como muitas instituições que só emitem certificado, mas alguém que sabe mesmo o que está fazendo. Né? Perfeito, já compartilha o Instagram para todo mundo já acompanhar, já seguir, quem quiser mais informações sobre isso, onde encontrar você, como que faz para ter acesso a tudo isso. Bom, nós temos o Instagram do Instituto, né, que é Furlan_Academy, né, Academy. Academia em inglês, né? Uma academia de estética. Furlan_Academy. E o meu pessoal, onde eu compartilho algumas opiniões mais próprias, né? Só vai entrar ali que é forte mesmo, né? Sim. Ali eu compartilho opiniões que é Dr_Furlan. São dois Instagram e aí pode chamar a nossa equipe, né? Se precisar, nós agendamos um call por vídeo, explicamos tudo, né? Como que funciona a pós-graduação, né? E também a mentoria para profissionais da saúde que já fizeram algum curso de harmonização facial, mas sente que está travado. E às vezes, Poli, a pessoa está travada, não é nem da técnica, é aqui, ó. Mentalidade. Medo. É isso mesmo. E se acontecer isso? Porque meu pai na infância falava que ia acontecer isso, então eu carrego isso, então eu percebo que existem muitos traumas que eu pego na mão do profissional e já sabe fazer. Eu olho, doutor, mas tu já sabe fazer. É aqui, ó. Quantas feridas emocionais a gente carrega, né? Exatamente. E é isso mesmo, são traumas vividos ali desde a infância que se refletem na vida adulta e que a gente carrega isso como verdade. De tanto você ouvir, você passou a vida inteira ouvindo, que você internaliza aquilo que, nossa, realmente eu sou isso que essa pessoa disse de mim. Exatamente. Né? E quanto isso prejudica a gente e paralisa muito, a gente. Né? Muitos profissionais bons estão parados porque aqui, eu percebo, né? Então a gente tem essa mentoria de Destrave, né? É uma mentoria 1 a 1, em que o profissional, inclusive o último depoimento que eu recebi, professor, na primeira semana depois que eu cheguei na mentoria, eu faturei R$30 mil. Uau! Né? R$30 mil em uma semana para um profissional que não faturava isso, né? Então, e foi o quê? Eu aperfeiçoei a técnica dela, tudo isso, mas quando ela entendeu, né, sobre o poder da mente, sobre o poder que ela tinha nas mãos e o talento que ela tinha, mas estava vendado. Rompeu com tudo isso, né? Rompeu. Que incrível. Então é sobre isso, né? Nossa, eu gostaria muito de agradecer, viu, a sua disponibilidade. Hoje aqui eu aprendi muito com esse episódio, eu cresci bastante, pode ter certeza. Bom, e tenho certeza que todo mundo que acompanhou também esse episódio também contribuiu na vida dessas pessoas. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez pela sua atenção, pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, de compartilhar com todo mundo um pouquinho aí da sua trajetória, da sua vivência, uma experiência enriquecedora, com certeza, e transformadora. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Poli, pela confiança. Um beijo a todos. E não se limite, não tenha vergonha de sonhar, não tenha medo de sonhar, não importa o que sua família pensa de você, não importa o que seus amigos não pensam que a sociedade, se for preciso, mude de cidade. Eu mudei de cidade, a minha cidade não comportava mais o meu sonho que eu vi. Eu vou para Alphaville para mim ter mais espaço para me sonhar. Se precisar, tu vai mudar de país, mas nunca deixe de sonhar, porque a vida é tão curta e você vai jogar fora a tua vida sendo que você nasceu para governar. Então governe, porque Deus te chamou para ser vencedor. Uau, que mensagem poderosa. Então, toma posse disso e realmente acessa tudo aquilo que Deus já estabeleceu para sua vida. Então, compartilha esse episódio também, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários qual foi a parte desse episódio que mais te impactou, que mais edificou você. Se você ainda não é inscrito no canal também, já faz sua inscrição, ativa as notificações e até o próximo episódio.
Tchau.